Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Olá, minha irmã, meu irmão, paz e bem. Eu sou o Frei Alessandro Mário Farinasso, atualmente pároco da paróquia São José Operário de Céu Azul, no Paraná, e trago para você a reflexão do Evangelho deste domingo. Irmãos e irmãs, terminado o tempo do Natal, estamos já no segundo domingo do tempo litúrgico que chamamos de tempo comum. Este tempo em que somos convidados a fazer um percurso, um caminho junto com Jesus e com os seus discípulos, um caminho de crescimento na fé. O evangelho proposto então para este segundo domingo é de São João, no capítulo 2, dos versículos de 1 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que diz isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus, que a liturgia nos propõe neste segundo domingo do tempo comum, utiliza esta imagem do casamento para descrever uma profunda relação de amor e de comunhão entre Deus e o seu povo. Mas antes de falarmos propriamente deste evangelho, recordemos que a primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías, capítulo 62, temos ali a palavra do profeta que fala a Jerusalém. Jerusalém, uma cidade triste, em ruínas, que as tropas babilônicas destruíram e queimaram. Ele garante que Deus ama Jerusalém com um amor sem fim. O amor de Deus irá regenerar Jerusalém, recriando-a e transformando-a numa noiva encantadora e resplandecente. Iluminada pelo amor, a cidade esposa de Deus encherá de orgulho e de alegria o coração do seu esposo. Também temos a segunda leitura de hoje, que é da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. O apóstolo, ele lembra aos cristãos da cidade de Corinto que os dons e os carismas que recebemos, enquanto sinais do amor de Deus, eles se destinam ao bem de todos. Ou seja, não podem servir para um uso exclusivo de alguns, nem podem ser um fator de divisão e de tensão comunitária. Na partilha comunitária dos dons de Deus, deve manifestar-se em nós o amor que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E assim, irmãos e irmãs, voltemo-nos um pouco para o Evangelho de hoje, de São João, no capítulo 2, dos versículos de 1 a 11. Qual o contexto deste Evangelho? Depois de nos apresentar Jesus como o Verbo de Deus que se encarnou entre nós, no capítulo 1 do Evangelho de São João, ele convida-nos a testemunhar agora o início da missão de Jesus no meio da humanidade. Ele leva-nos até Caná da Galileia.
uma pequena aldeia agrícola, ficava situada a alguns quilômetros a nordeste de Nazaré. João quer nos dizer que foi em Caná, no decurso de uma festa de casamento, que Jesus deu início aos seus sinais. Aqui nós temos a palavra grega semeion. É importante recordar que no Evangelho de São João não é usada a palavra milagre, mas é usada a palavra sinal. Jesus realiza sinais. A palavra utilizada, ela designa no Evangelho de João certas ações realizadas por Jesus que, sendo visíveis para aqueles que a contemplam, apontam para outras realidades, para verdades que vão ultrapassar o simples gesto que é realizado. O sinal convida aqueles que o testemunharam a deduzir algo sobre Jesus e sobre a missão que ele, por mandato do Pai, veio concretizar então no meio da humanidade. O sinal que somos convidados a testemunhar acontece num cenário de uma festa de casamento. É importante perceber que não se diz quem são os noivos, nem qual a ligação que eles têm com Jesus. Na reflexão profética, o casamento aparece frequentemente como uma metáfora, como uma imagem da relação de amor entre Deus e Israel. Percebemos um pouco disso também na primeira leitura de hoje de Isaías, como nós já mais ou menos mencionamos. Então devemos, portanto, situar e interpretar o sinal que Jesus vai realizar no contexto do casamento, ou seja, na história de aliança e de comunhão que Deus tem vindo a construir com o seu povo. Para João, o gesto realizado por Jesus em Caná da Galileia foi o início dos seus sinais. Sendo assim, o primeiro dos sinais, ele funciona como uma espécie de um modelo, um protótipo. Este primeiro sinal define o programa de Jesus e oferece-nos a chave para interpretar tudo aquilo que Jesus vai fazer daí para frente. Então é importante termos em mente esta palavra, o sinal realizado por Jesus. A partir disso, podemos perceber o que este evangelho nos mostra como uma mensagem, como uma fonte de iluminação para a nossa vida. Vejamos, o relato que João nos oferece sobre aquele casamento em Caná da Galileia nos traz muitos questionamentos. Por exemplo, quem eram aqueles noivos anônimos que só são referidos de passagem e parecem não interessar aqui para a história? Por que é que faltou o vinho e por que essa falta parece ser mais importante do que qualquer outra coisa na festa? Por que é que se diz que a mãe de Jesus estava lá? E o que ela tinha a ver com tudo aquilo? Por que é que naquela casa haviam tantas talhas de pedra, esses vasilhames destinados ao ritual de purificação? Qual a ligação de Jesus com aquele casamento? Por que é que na descrição que João faz, o chefe do cerimonial e os serventes não têm mais protagonismo do que os noivos? Por que é que o primeiro sinal de Jesus é algo tão simples como transformar a água em vinho? Por que é que Jesus faz esta alusão misteriosa que ninguém entende à sua hora, a hora de Jesus? Na verdade, irmãos e irmãs, João não parece interessado em fornecer-nos informações detalhadas sobre aquele casamento. O que podemos perceber é que aquele cenário de casamento evoca uma outra realidade, uma realidade que ultrapassa uma simples festa nupcial de um jovem casal de anônimos. Aquele casamento é uma imagem, uma metáfora da aliança de amor entre Deus e o seu povo. É a esta luz que temos que abordar este texto, esta aliança de amor entre Deus e o seu povo. João começa por referir a presença, naquela festa de casamento, da mãe de Jesus. Aqui é importante também recordarmos que no Evangelho de São João se refere a Maria como mãe de Jesus e não se usa o seu nome próprio, Maria. E ela aparece em 2 momentos no Evangelho de João. Aqui no capítulo 2, neste momento do primeiro sinal de Jesus,
e lá no capítulo 19, aos pés da cruz, quando Jesus então morre. Então, diante disso, está aí presente a mãe de Jesus, Jesus e seus discípulos. No entanto, o evangelista João parece fazer uma distinção entre a presença da mãe de Jesus por um lado e Jesus e os discípulos por outro. A mãe de Jesus estava lá, como se fosse uma ilustre convidada àquela festa. Ela faz parte da comunidade da antiga aliança. Ela representa neste cenário a imagem do Israel fiel, a parte da comunidade israelita que não se conformava com a deterioração da aliança e espera que o Messias viesse dar um novo sentido à história, a história de amor que unia Deus e o povo. Em contrapartida, Jesus e os discípulos são apenas convidados neste casamento. Eles estão ali, têm um papel a desempenhar, mas só integram aquela comunidade como convidados. Na realidade, o lugar deles é numa outra comunidade, ou seja, a comunidade da nova aliança. A mãe de Jesus, figura do Israel fiel que espera o Messias, ela questiona Jesus, ela o interpela. Eles não têm mais vinho. O vinho, na cultura do Antigo Testamento, era sinal de alegria, sinal de festa. Também era símbolo do amor que une o esposo e a esposa. Na história da relação entre Deus e o seu povo, a certa altura faltou o vinho, ou seja, o povo, que representado ali pela esposa, não amava a Deus, o esposo, e não encontrava alegria nem sentido numa relação marcada por leis vividas exteriormente. A aliança entre Deus e o seu povo era uma realidade como que seca, vazia, um compromisso formal, forçado, ritualista, onde não entrava o coração. O povo, as pessoas viviam mergulhados numa tristeza sem fim, repetindo indefinidamente uma série de rituais religiosos que, no entanto, não satisfaziam a sua sede de vida e de felicidade. Esta realidade de uma aliança estéril e já falida é representada pelas 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus, como nos mostra o versículo 6 do Evangelho, que também estavam ali e pertenciam àquele cenário. O número 6, ele evoca a imperfeição, o incompleto. A pedra evoca as tábuas de pedra da lei do Sinai e os corações de pedra dos israelitas, que eram duros, insensíveis, incapazes de amar, como falava o profeta Ezequiel lá no capítulo 36. A referência à purificação, ela evoca aqui os ritos e exigências da antiga lei, que revelavam um Deus suscetível, um Deus zeloso, impositivo, que guarda distância. Ora, um Deus assim, só podemos temê-lo, mas não conseguimos amá-lo. As talhas estão vazias porque todo este aparato era inútil e ineficaz. Não servia para aproximar o ser humano de Deus, mas sim para o afastar desse Deus difícil e distante. E sabemos que não é assim. E Jesus veio para mudar esta realidade. E aqui nós percebemos a presença da mãe, a interpelação da mãe, a representante da comunidade fiel que esperava o Messias para dar uma revitalizada nesta aliança, provoca uma resposta até estranha de Jesus. Ele diz: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Jesus não falta com a educação com a sua mãe. É importante percebermos isso. Maria aqui, ela representa toda uma humanidade. Jesus distancia-se daquela realidade. Aquela aliança está definitivamente morta e não pode ser revitalizada. A obra que Jesus vai fazer não se apoiará nas antigas instituições nem na lei de Moisés. Aquele mundo já não lhe interessa. Ele prepara-se para apresentar uma novidade que é radical, uma novidade que estará em ruptura com as instituições velhas da religião judaica. No entanto, essa novidade radical só se manifestará plenamente na cruz, no momento em que lhe der a vida até o extremo e fizer nascer do seu sangue derramado um homem novo, capaz de amar a Deus e os irmãos.
Essa será a hora de Jesus, a hora em que nascerá a comunidade da nova aliança. O evangelista João põe ainda a mãe de Jesus a intervir assim outra vez. Ela vai dirigir-se agora aos serventes e vai dizer a eles: fazei o que ele vos disser. A frase reproduz uma outra frase dita pelo povo lá no Monte Sinai, no contexto da celebração da antiga aliança. Uma frase de Êxodo 19, versículo 8. Tudo o que o Senhor disse, nós o faremos. Aqueles serventes são os colaboradores do Messias na obra que ele vai realizar. A mãe propõe-lhes que trabalhem com ele para que a nova aliança seja uma realidade. Jesus manda encher as talhas de água. Cada uma delas, diz o Evangelho, cabia mais ou menos 100 litros. Então é algo grandioso, é excessivo o dom que Jesus se prepara para oferecer. Como se compreende a ordem de Jesus aos serventes, se pouco antes tinha afirmado que ainda não tinha chegado a sua hora? O gesto que Jesus vai realizar não é a concretização da nova aliança naquele momento. É um gesto que anuncia a obra que ele, por mandato de Deus, vai realizar. Ou seja, trazer a relação de Deus com os homens, o vinho novo e bom da nova aliança. Jesus é o que vem para estabelecer a nova aliança. Depois, por indicação de Jesus, os serventes levaram o conteúdo das talhas ao mestre-sala. O mestre-sala é aquele que é o responsável, pela organização da festa, do banquete. Representa aqui os líderes judaicos que presidiam as instituições da antiga aliança. São os que se dirigem o sistema religioso que estava vigente na época. Ainda não perceberam que o sistema religioso que presidem é um sistema estéril e que não traz vida ao povo de Deus. Para esta casta de privilegiados, tudo vai bem. O que interessa é manter a sua situação de privilégio. E não é isso que Deus quer. O mestre-sala provou a água transformada em vinho, mas não sabia de onde tinha vindo esse vinho. Constata a superioridade daquele vinho sobre o anterior e manifesta sua surpresa pelo vinho melhor aparecer no final. Para ele, o vinho velho era definitivo. Não esperava nada melhor. Considerava que o sistema religioso vigente estava bem como estava. No entanto, não manifesta qualquer interesse em saber de onde vem aquele vinho melhor. E os líderes judaicos nunca reconhecerão que Jesus trouxe o vinho novo, o vinho bom, a nova aliança. Nunca reconhecerão como o Messias que vem para trazer a salvação que Israel tanto esperava. E assim, irmãos e irmãs, João termina o relato dizendo que este foi o primeiro dos sinais de Jesus. Com ele, Jesus manifestou a sua glória, como Deus tinha manifestado ao povo a sua glória lá no Monte Sinai, no momento da celebração da primeira aliança. Jesus mostrou neste gesto, neste sinal, que vinha de Deus para trazer o amor e a alegria, a relação entre Deus e a humanidade. Ele irá, ao longo do seu ministério, realizar esse programa. A sua obra ficará completa quando? Na cruz, na hora de Jesus, quando ele derramar o seu sangue até o extremo. Aí ele mostrará à humanidade a grandeza do amor de Deus e convidará a humanidade a deixarem-se envolver por esse amor. Nascerá então a comunidade da nova aliança. O gesto de Jesus naquela festa de casamento em Caná da Galileia tornou evidente para os discípulos o programa que o Pai lhe tinha confiado. Os discípulos, ao tomarem conhecimento desse projeto, acreditaram em Jesus e dispuseram-se a segui-lo, pois creram nele. Que nós também, irmãos e irmãs, possamos acolher este projeto de Deus na nossa vida, acolher a nova aliança que Jesus nos traz no amor, na misericórdia, na compaixão, no perdão e, acreditando nele, possamos também semear isso aonde nós estivermos, como bons cristãos que somos e que queremos ser testemunhas de Jesus Cristo, hoje e sempre. Que Deus te abençoe e que a palavra de Deus ilumine hoje e sempre a tua vida e o teu caminho. Paz e bem.
Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.